Olá, associado. Hoje estamos aqui, a Serve, com a mecânica rota, mecânica associada desde 1989. Mecânica Rota foi uma das fundadoras da Associação Serrana. Hoje aqui representadas pelo Daniel e pelo Fabrício. O objetivo do nosso encontro, esse primeiro bate-papo com o associado, é divulgar, disseminar e compartilhar conhecimento. Hoje falaremos então um pouco sobre os sistemas de direções, a qual todos nós associados e que temos a nossa oficina de reparação, muitas vezes necessitamos de algum conhecimento a mais, de uma dica, e esse é o nosso objetivo de hoje. Boa noite, Daniel. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fabrício. Boa noite, tudo bem? Então, nós estamos aí e vamos começar de aquela maneira bem descontraída, como se nós estivéssemos falando lá dentro da oficina. Combinado, vamos lá. Então, o objetivo é esse e nós vamos direto ao ponto, né? Vamos lá. Daniel, hoje, atualmente e desde muito tempo, qual é que é o procedimento hoje em dia na hora do diagnóstico do sistema de direção, cuidados que a gente tem que ter para não errar no diagnóstico e retirar uma caixa de direção para fazer algum reparo? Qual é que é as dicas iniciais aí que a gente pode passar aí para o pessoal e pode compartilhar? Bom, primeiro, Duda, a gente tem que, acima de tudo, avaliar a qualidade do óleo. Eu acredito que seja a principal de tudo. A gente também enfrenta muitos problemas hoje como posso explicar a questão de um diagnóstico errado, né? Então, é sempre bom a gente avaliar da maneira mais correta que eu vejo, a gente acredita, eu, Fabrício, todo mundo que a gente trabalha com isso, da maneira mais simples, né? A gente sempre procura vazamentos ou folgas. Apesar de hoje a gente ter uma quantidade enorme de carros com direção elétrica, acredito que 90% dos carros que saem hoje saem com direção elétrica. Mas a gente, voltando na questão de diagnóstico e problemas maiores, a primeira de tudo é a qualidade do óleo. A gente fala sempre que em manuais não tem a troca de óleo, não tem uma vida útil ou coisa assim. Mas o óleo tem uma vida útil, a gente sempre fala de questão de 1 ano ou 10 mil quilômetros, né? Apesar dos carros mais modernos ter um óleo sintético hoje que tem uma durabilidade, uma vida útil muito maior, a gente sempre sugere essa troca uma vez por ano a cada 10 mil quilômetros. Falando em problemas crônicos que a gente tem, que a direção hidráulica, né, ela apresenta vazamento, que é o principal dela, e barulho, né? O vazamento é muito fácil da gente ver, porque normalmente ele aparece com pingos, com umas borrachas de suspensão rasgada, porque às vezes esse óleo ele estraga a borracha, né? E é fácil. E no caso de barulho, normalmente são ruídos como de batida, como um ruído de rangido, enfim, que pode vir a ocasionar problemas depois de vazamento também, enfim. Então, hoje, o que a gente acredita mais visível na direção hidráulica é a questão do vazamento. Passando para a direção elétrica, que é uma coisa que hoje domina o mercado, a gente acredita que em 3 a 4 anos não deve mais existir direção hidráulica, né? O maior problema hoje da direção elétrica que a gente enfrenta às vezes, manutenções feitas erradas. Às vezes faz uma manutenção de uma troca de uma barra axial ou uma coifa que não é vista que está furada, ela entra contaminação, entra água, ela para de funcionar, cria barulho e hoje a manutenção é muito cara, né? Chega a pontos que a gente nem consegue consertar e chega, às vezes, a custar 50%, 60% do valor de um carro, né? Do próprio carro, dependendo do ano do carro. Então, a gente sempre aconselha a verificar estado de coifas na direção elétrica, verificar folgas e sempre que substituir uma barra axial ou mexer em alguma coisa, sempre fixar as coifas da maneira correta, porque se deixar uma coifa aberta, ela vai contaminar todo o sistema e aí sim ela pode vir a dar um problema maior, né? Claro. Voltando um pouquinho nessa questão do óleo, Fabrício, desde que tu te conhece por mecânico, já faz tempo, né? Isso. O que acontece, cara? Antigamente se tinha o hábito de trocar o óleo da direção hidráulica? Na verdade, não. Antigamente não se trocava nunca, porque os sistemas eles eram diferentes, né? A restrição do sistema, a temperatura que chegava o óleo, era uma coisa completamente diferente.
Para vocês terem uma ideia, só no caneco de uma bomba de Landau vai quase 1 litro de óleo. E hoje, num sistema inteiro de direção hidráulica, vão 800 ml. Então, a temperatura de trabalho deles é diferente. Então, por isso que antigamente não se trocava o óleo. O óleo durava a vida inteira do carro ou só se trocava quando tinha uma manutenção a ser feita. Hoje não, hoje é necessária a troca. Certo. Quando o Daniel se refere a fazer a análise do óleo, a qualidade do óleo, qual é que é o aspecto que condena a caixa de direção ou o sistema de direção hidráulica, o aspecto do óleo? É um óleo escuro, é um óleo mais grafitado? Não sei se consegue dar uma dica mais precisa em relação a isso. Sim, isso é fácil de identificar. É só abrir o reservatório do óleo e você vai ver. O óleo hidráulico, em 90% dos casos, ele é cor-de-rosa, é um suco de groselha. Ele é rosinha, ele é muito limpo. Se tu pegar na linha Fiat, com indício de desgaste da caixa de direção, ele fica grafitado, ele fica preto, ele fica grosso. Tem muito poucos carros que o óleo da direção é verde ou ele é amarelo, mas aí são outros casos. Mas o indício de que o óleo está ruim é a coloração dele. Ele tem que ser rosa e tem que ser limpo, não pode ter partícula. É muito fácil de testar. Bota alguma coisa dentro do reservatório e bota ele em cima de um pedacinho de papel higiênico branco, tu já vai ver se ele é rosa, se ele tem partículas, é muito fácil, não precisa ferramenta nenhuma, é só analisar. Se ele está escuro, está na hora de trocar. Certo. Daniel, os sistemas de direção hidráulica, ainda falando do hidráulico, ele tem algum filtro no sistema? Eu sei que alguns têm, mas a gente podia dar alguns exemplos, Claro. que às vezes passa por despercebido e não sei se eu estou correto, mas o pessoal às vezes desconhece que existe esse filtro aí, e esse filtro, às vezes, por estar obstruído, começa a dar alguns sintomas, né? Começa a apresentar alguns sinais de que o sistema de direção hidráulica não tá legal. Ok. Eu vou citar um exemplo rápido e fácil que a gente encontra bastante. Antigamente a gente tinha as F1000, antiga tinha um reservatório grande de lata que tinha um filtro de papel dentro. Esse filtro de papel nada mais era que igual a um filtro de óleo de motor. Hoje os carros modernos têm um filtro dentro do próprio reservatório, né? A linha GM, por exemplo, falando de Celta, Corsa, Vectra, Astra, toda essa linha que usa o reservatório pretinho, ele tem um filtro dentro do reservatório e além tem um ímã para juntar sujeira ali, juntar ímã, partículas de alumínio, de ferro que sai de algum componente do carro, né? E esses reservatórios mais modernos, normalmente a gente solicita e pede para o cliente trocar esse reservatório, porque por mais que tu limpe ele, tu não consegue tirar a sujeira de dentro dele, tá? Vamos falar de um caso específico que eu acho que todo mundo já pegou na sua oficina, é muito fácil, linha Ford, por exemplo, linha EcoSport, Fiesta, Novo K. Esse é um carro que é uma bomba de direção hidráulica das mais vendidas que tem no mercado. Por quê? Porque o reservatório tem uma alimentação restrita já, por causa do sistema, e outra coisa, a caixa de direção com carcaça de alumínio, que tem um desgaste mais rápido, né? E o que acontece? Esse alumínio ele cai dentro da peneira do reservatório. A peneira é tão fina que ela segura a sujeira e isso ela vai tampando até um ponto que o sistema funde, porque não tem alimentação, né? Então, todos os reservatórios têm filtros, tá? Todos têm. Carros mais antigos tinham um filtro que era substituído. Tu conseguia substituir o filtro. Hoje os carros mais modernos, toda essa linha, não tem. A linha Renault ainda tem um filtro que tu consegue remover em cima e lavar ele, enfim. Isso também deve ter linha Clio, o Sandero. Tu consegue lavar eles, tirar ele fora. Mas esses carros que têm o filtro embutido no reservatório, a chance de tu conseguir lavar ele da maneira correta é muito pouco. Então, sempre que eu falo, a gente fala lá na mecânica, e fala para todos, né, que em questão de bomba, ou vai fazer uma manutenção de mecanismo, que ela já tem um problema de falta de alimentação, pode limpar, mas nunca vai conseguir tirar tudo. Então, normalmente, a gente fala para trocar o reservatório moderno. O reservatório antigo tem filtro, tu consegue trocar o filtro, mas hoje está defasado, não encontra mais nem carros tantos antigos com esse sistema. Agora, é complicado. Esse sistema de reservatórios não existe mais como trocar o filtro, simplesmente só lavar ou trocar o reservatório, né? Certo. Fabrício, o sistema ele dá alguns sinais, ele te dá alguns sintomas, o condutor do veículo, o proprietário, ele consegue perceber alguma coisa quando o filtro está começando a obstruir, a entupir? Ou quando percebe, a direção já está dura, já está fazendo muito ruído, e aí todas as vezes tem que tirar e fazer reparo em caixa de direção,
trocar a caixa de direção, ou reparo em bomba, trocar a bomba de combustível? Como é que é a logística aí? Na verdade, o correto seria tu trocar o óleo antes dele chegar naquele estado crítico. Quando ele chega nesse estado crítico, entre a distância de não danificar a bomba a tu conseguir salvar ela, é um espaço muito curto. Depende do tempo que tu manobra o carro. Provavelmente carro que manobra em prédio, que tem muita coluna, que manobra com o carro frio, o desgaste do sistema é muito maior. Então, quando tu chega a ponto de ver que ele ronca dentro do carro, muito provavelmente a bomba já tem desgaste. Não tem mais como salvar a bomba com um simples reparo. Então, é muito melhor tu trocar o óleo antes do que aconteça isso, do que tu chegar a notar um ronco, ou até, muitas vezes, começa a direção ficar dura, ela pesa, ela solta de novo. Então, entre a distância de tu sentir o sintoma lá no volante e até tu fazer a manutenção, depende muito de como é o sistema e aonde é utilizado o carro. Muitas vezes tu sentiu lá dentro, tu já não salva mais. É por isso que é bom fazer sempre a manutenção preventiva da troca antes do que o óleo fique escuro, né? Certo. Para finalizar essa parte do óleo, surge dúvidas, né, no dia a dia. A gente consegue ter acesso a alguma tabela de óleo? Não tem muitos tipos de óleo, né? Se a gente for incluir das direções elétricas, né? Tem acesso a alguma tabela para o reparador colocar o óleo correto? Sim. Ou segue uma linha como o óleo de motor, por exemplo, que se tu elevar ele a uma classificação superior, não teria problema, Sim, né? sim. Se nós falar de um ATF e nós substituir por um Dextron 3, exato. né? Pode, não pode misturar um com o outro para completar o que é a orientação mais correta? O que eu sempre falo, e que a gente tem, isso é uma boa pergunta, porque eu vou te falar, a gente recebe pelo menos 2 a 3 ligações por dia nos pedindo que óleo que vai usar no sistema da direção, né? O que acontece muito? Hoje, algumas linhas de carros, a linha Volkswagen, a linha Honda, tem colorações diferentes, né? Tu vai pegar a linha Volkswagen, vem com óleo verde, às vezes, e é uma direção hidráulica. Tu vai pegar a linha Honda, vem com óleo amarelo, né? Então, sempre o que a gente recomenda? Quando vai completar o nível do óleo, sempre com o mesmo óleo, né? Porque tem componentes diferentes, tem coisas diferentes. É a mesma coisa de um óleo de motor, você também vê isso bastante. Botar um 530, tem um 2050, tu sabe que não dá. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Mas, então, o que a gente sugere? Em carros específicos, com mais problemas normais do que normal, a gente sempre procura usar um óleo de maior qualidade, tipo um Dextron 3, que tem temperatura de ebulição mais alta, né? O ATF comum é 90% dos casos, tá? Alguns carros mais específicos, tipo Amarok, tipo... como eu vou dizer, os ômegas australianos que vinha com um sistema de que a temperatura de ebulição era muito alta, a gente acaba usando óleos mais de níveis melhores, né, de qualidade melhor. Mas, em modo geral, todos os carros que tem no mercado, tirando os sistemas eletrohidráulicos, que usam óleo específico de sistema de eletrohidráulica, e Citroëns também, aqueles Citroëns que usam suspensão hidroativa, Sim. que tem aquele óleo diferente, é um óleo Dextron 3 que eu sempre recomendo, porque ele vai abranger todos os sistemas e vai te resolver o problema. Mas lembrando, a gente sempre cuida na fato de completar. Completar se é o óleo que tem o óleo verde, manter o óleo verde. Se é o óleo amarelo, Honda que a gente fala, mantém o óleo Honda. Mas se for, já tem o óleo vermelho, pode usar um Dextron 3 aí, sem problema nenhum. Certo. Não, tranquilo. E começando na direção elétrica, Fabrício, levando já o gancho que o Daniel começou a falar no início ali, da questão dos cuidados, quando for fazer alguma troca de barra axial, de vedar bem a coifa, colocar a abraçadeira na posição correta para que seja garantido a perfeita vedação ali, para que não entre principalmente água, né, e sujeira. Além desses cuidados na hora da manutenção, no momento que o carro com direção elétrica começa a apresentar alguns problemas, que normalmente, me corrija se eu estiver errado, começa a ficar pesada a direção em determinadas situações, o que a gente já presenciou aí no dia a dia, logo na primeira partida da manhã, fica pesado, o cliente reclama, ficou pesado, depois ficou leve de novo, ficou normal. Então, qual é que é o início aí do diagnóstico? O que se verifica por primeiro para a gente acertar o diagnóstico quando a gente tem problemas dessa natureza? Sempre, né, quando acontece esse tipo de coisa,
Ainda mais na direção elétrica, né? Tanto de coluna, quando tem bomba eletrohidráulica, quando o motor é em cima da caixa de direção hidráulica, começa sempre pelo sistema de carga, né? A bateria tem que ser boa, né? Hoje tu sabe que todos os carros têm vários sistemas, têm vários módulos interligados e a direção não é diferente. Já aconteceu lá de ter problema de direção e era uma bateria, era um alternador que não carregava direito. Então, o básico sempre sistema de carga. Tem que ser bateria boa e alternador tem que estar funcionando em ótimas condições. Porque tem carros que, quando cai muita tensão de bateria, o primeiro consumidor que é cortado do carro, para o carro não ficar sem energia e não parar na estrada, é a direção. Ele vai cortar a direção para suprir a carga para os outros sistemas. Então, o primeiro de tudo, básico, é bateria, alternador, sistema de carga. Certo. Ainda nessa linha, Daniel, a questão dos motores elétricos da direção, o que a gente pode considerar, e se tu pode citar alguns exemplos, porque gera dúvida, tem conserto, não tem, às vezes é confundido o barulho na coluna de direção, na parte do motor com o setor. A gente pode ver os exemplos dos carros da Kia, da Hyundai, né? Sim. Então, é difícil exemplificar porque são inúmeros sistemas, né? Mas se tu conseguisse dar uma explanada para nós, se a gente consegue passar para o pessoal na hora de fazer o diagnóstico, como é que eu isolo o setor da coluna, com a maneira fácil de diagnosticar para que facilite o dia do reparador, facilite a manutenção. A gente sempre fala que esses defeitos de direção elétrica são causados por defeitos externos, né? Essa entrada de água, isso que acontece. Mas falando em questão específica de barulho, a gente tem... Podemos falar de um carro específico, acho que todo mundo já pegou, Kia Soul i30, isso é uma coisa muito normal. É um carro que ele dá muito problema no acoplamento do sistema da direção. Ela tem uma parte do motor elétrico que vai tipo uma estrelinha, né? A gente fala uma estrela, e que faz o acoplamento da parte elétrica junto com a coluna. Isso dá problema e faz um barulho exorbitante dentro do carro, parece que tem uma coisa desmanchando, né? Esse nós estamos falando de um sistema de coluna, né? Ele acontece muito de dar esse tipo de problema. A gente enfrenta também, porque falando a grosso modo, a caixa de direção desses sistemas com coluna é uma caixa mecânica, ela não deixa de ser uma caixa mecânica como qualquer carro comum, né? Todo o impacto que a suspensão sofre na caixa de direção é transmitida para o motor. Dificilmente dá problema do motor, tá? Então, mas a gente tem que sempre averiguar que a gente pega problemas são nas colunas inferiores. Essa coluna inferior ela sofre o impacto e cria folga. Como se faz isso? Como a gente faz? E o Fabrício testa muito isso. Pega um alicate de pressão e testa e trava ela, para ver se ela tem folga. Se ela não tem folga, tu já elimina esse problema da coluna inferior. 90% dos carros que a gente tem, o problema está na caixa de direção. Por quê? Como volta no que a gente falou no começo. Entrada de água, ela entra, ela corrói, ela come a bucha, e aí ela vai limpando aquela graxa, os dentes vai comendo, até que ela começa a bater, né? Um carro que a gente tem bastante problema em específico no motor, que semana passada a gente pegou 4 lá, e acho que muitas mecânicas pegam isso também, a gente sofre no diagnóstico, porque a gente tem que ir por etapas, né? A gente tem que tentar... A gente faz às vezes no escuro, a gente vê que tem folga, mas às vezes o problema da folga não é o barulho do carro, né? Que é o caso do Picanto. O Picanto tem muito problema na coluna elétrica. Só que às vezes tu pega um carro que tem 50, 60 mil, que tem folga na caixa de direção, tu repara a caixa de direção e o barulho está no motor. Só que tu não consegue diagnosticar porque tu não consegue fazer medições e não consegue testar a folga interna do motor. Então algumas coisas tu vai no escuro. Mas a maioria das vezes, 90% dos casos, a gente sempre fala em caixa de direção, né? Certo. E por se tratar de a coluna, o motor, peças caras, difícil acesso. Né? Então, vamos ter que ir sempre por eliminatória e pelo lado mais fácil, para tentar eliminar e chegar ao... Normalmente, o que eu falo? A gente tenta achar folgas, né? Eu acho que é uma coisa normal de pesquisar e olhar no carro a questão de folgas. E a caixa de direção mecânica, ela é explícita. Quando ela tem folga, está explícito ali, tu enxerga muito fácil. Mas muitas vezes ela te engana, né? Porque ela tem folga e o barulho do carro não sai. E o problema está na coluna. Então, em alguns casos que a gente pode testar isso que a gente comentou aqui, né? Que eu falei, travar a parte de baixo, a parte mecânica da coluna. Até vou citar um caso do estilo, por exemplo. O estilo dava muito problema.
O Bravo também, né? Já vi vários carros que o pessoal botava um prego na coluna embaixo para travar, para tentar ver se saía o barulho, porque a coluna já era muito cara. E hoje a gente enfrenta outro problema. Além de já ser muito cara, nem tem mais, você não consegue mais nem comprar, né? Então, hoje a gente acaba... esse teste que a gente pensa de básico. O resto, a gente é do dia a dia. A gente vai pegando folgas e pula a folga normal, né? Certo. Fabrício, uma dica assim, também para passar para o pessoal. Às vezes, acaba-se indo muito cegamente na caixa de direção, muito cego no setor, né? Às vezes até por ser uma peça que realmente dá problema, folga né? bastante, dá bastante problema, né? Mas não esquecer de fazer um bom check-up e às vezes é necessário desmontar algum sistema, né? Tirar um amortecedor de cima, desmontar do conjunto, tirar a mola fora, desmontar uma bandeja, né? Desmontar um pivô, pegar na mão, para tentar eliminar o máximo de chance possível, que nem o Daniel falou. Às vezes o barulho não está nem na coluna, não está nem na caixa de direção, está em outro lugar e às vezes passou por despercebido por algum detalhe, né? O que a gente vê que antigamente os carros não tinham... Dificilmente tu pegava um Opala, um Landau antigos, né? Que fazia barulho. Tu ia trocar porque tinha alguma coisa ruim na suspensão. Hoje não. Hoje, para tu fazer um diagnóstico do setor, é que já tem um pouco de experiência nisso, né? Eu mexo nisso desde que eu me conheço por gente. Mas tu sai na rua, tá batendo em linha reta. Se tu virar o volante, abafar o barulho ou parar o barulho, é caixa de direção. Pode ser um terminal, pode ser uma bieleta do setor, ou pode ser a própria caixa de direção. Mas isso 90% das vezes, né? Mas eu já peguei amortecedor que faz isso, que quando tu tira o volante do centro com folga na haste, ele para de bater. Então vem de acordo com aquilo que tu está falando, né? Quando chega lá na oficina e eu tenho dúvida, não passa pelo meu feeling, assim, é tal coisa, o que eu faço? A gente desmonta. Desmonta, testa a haste de amortecedor, pivô. Então, nós, inclusive, temos a rampa da geometria. Quando eu tenho dúvida, eu sempre testo normal, no macaco, que nem todo mundo faz. Mas se eu tenho dúvida, eu boto na rampa da geometria e lá, sim, né, fica tudo na mesma posição e a gente consegue diagnosticar várias coisas, né? Estabilizador, bucho de balança, pivô, um monte de coisa. É assim o procedimento. Certo. Na direção elétrica, como vocês trabalham mais direcionados a essa parte de sistemas de direção, a gente pode elencar algumas, vamos chamar de dicas, ou de problemas que já vêm de fábrica para o nosso colega reparador, para o nosso colega de oficina. Algum exemplo que tu pode citar? A gente pega bastante problema, vamos dar um exemplo, na linha GM, em determinado carro, Sim. né? Tem algum que tu lembra assim que possa daqui a pouco encurtar o caminho, né, do diagnóstico e já acender aquela lâmpada de alerta para facilitar a vida do associado? Sim, hoje os sistemas de direção elétrica evoluíram muito, né? A gente vinha com sistemas de direção elétricas europeus ou americanos, enfim, montados para o sistema, para as estradas deles, né? Quando caía aqui, sofria um monte, barulho, falhas e coisas desse tipo, né? Por exemplo, o Nissan Kicks, né? O Fabrício vai lembrar que quando a Kicks chegou no Brasil, acho que foi em 2018, a gente tinha um contato bem grande dentro ali com o pessoal da concessionária. Cara, eles trouxeram uma caixa de direção para nós, pelo amor de Deus, ajuda nós a resolver o problema, porque a gente já trocou de mais de 50 carros e não resolve o problema. Porque a construção da caixa de direção era feita para funcionar para eles, né? Pensa, cara, uma buchinha de plástico, eu acho que tinha 2 dedos. Era menor. Era menor, uma buchinha que eu vou dizer que nem sei como é que funcionava aquilo, entende? Então, e até hoje muitos carros vêm para a gente fazer. Então, o Nissan Kicks, nós já mexemos em várias. E não incomoda outra coisa a não ser aquele ponto da caixa de direção. Aquela bucha pequena que tem, toda hora dá problema. A gente faz muito caixa de direção de C3. C3 2003 até 2020, tá? 2020. Nós estamos, deixa eu ver, ele trocou em 2014, que mudou aquele do LEDzinho, né? Isso. 13 para 14, acho que mudou o modelo. Esse mais antigo aí também, direto, porque a caixa vinha montada, ela vinha da Koei japonesa, com uma bucha muito pequena. E ainda continuou, depois todos que entregaram, continua sendo. Se faz muito. Esses carros é uma coisa que incomoda certamente. Tu pode ir reto na roda direita que ela vai ter folga na bucha. Então, esses são os casos assim que eu me lembro mais específicos que tem. A linha Volkswagen,
esses novos que vieram com a direção elétrica na coluna, Fox, o Gol G7, acredito que G7, que mudou tantas gerações que eu nem lembro mais quantas gerações ele alterou, não tem problema. Um carro que tanto a caixa de direção NSK ou a caixa de direção GTEC, que são os dois fabricantes, montam perfeitamente. E voltamos naquilo, normalmente ela estraga quando ela entra água. Né? Ela entra água dentro, às vezes por uma coifa furada, enfim, aí sim, aí ela detona toda por dentro e é o que acontece normalmente, né, Dudu? Certo. Fabrício, falando de água, né, que a água é um grande vilão, né? É bom para o mecânico, mas é ruim para o dono do carro, né? Além dessa vedação na caixa de direção, quando a gente tem o sistema da bomba elétrica externo, né? Costume de, vou lavar o motor, apesar de a gente ter aquela premissa de que venha bem vedadinho de fábrica, tudo direitinho, né? Pode entrar água por algum local no momento de lavar o motor, de colocar um jato d'água ali, e isso pode vir a desencadear um problema a médio e longo prazo. Tem algum relato em alguma relação a isso? Sim, isso acontecia direto um tempo atrás, todo mundo já deve ter mexido em classe A. Os classe A era lavar o motor, parava de funcionar a bomba, mas esse não existe mais. Se vocês pegar os carros modernos que tem essa bomba eletrohidráulica, o que acontece? Tem umas que vem até com uma jaqueta ao redor para proteção dela. O pessoal, todo mundo tira aquilo fora, não dá diferença, mas essas modernas, com água, a gente nunca teve problema. O que acontece dentro, ela estraga, ela tem um reparo, tem um retentor, e ela vaza para óleo para dentro da placa e sai dos terminais do fio. Aí ela para de funcionar, ela fica com ruído, mas a água é extremamente perigosa. Nós não faz muito tempo aí a gente pegou uma Land Rover que ameaçou pegar fogo, se eu não me engano, e o pessoal tocou água nela. E ela tinha uma coifa aberta, entrou água para dentro da caixa de direção e acabou com a caixa de direção. E nós trabalhamos lá, né, Dani, não me recordo, mas nós ficamos uns 2 meses lá, tira motor, bota motor, tenta resolver o problema, troca rolamento. Eu sei que foi bem complicado, e é a questão da água. Tudo bem, tinha uma coifa rasgada, mas isso é uma pré-manutenção. Se você erguer o carro no macaco, viu uma coifa furada numa caixa de direção elétrica, troca. Não deixa daquele jeito, porque o prejuízo é certo. Eu vou já te interrompendo, Dudu, eu acho que a gente pode pegar um gancho na questão de geometria. A gente tem, isso acontece Também. muito. Às vezes o pessoal trocou as peças, enfim, a fazer uma geometria. Quando tu vai girar a barra axial, tu gira a barra axial e gira a coifa junto. Sim, tem que soltar a abraçadeirinha externa. E a coifa gira e não vê. Aí o cara vai andar com o carro, enfim, daqui a pouco essa coifa rasga. Aí a água entra, contamina todo o sistema, e aí o cara diz, eu não estava assim, de fato não estava, porque a coifa arrebenta e entra água, e aí está feita a confusão no carro, né? Aí já vai de também abrir o olho e Exato. direcionar para um profissional de qualidade para fazer a geometria. Porque daqui a pouco, depois, só complementando, vai desencadear um problema por causa de um simples regulagem de convergência. Exato. Né? E às vezes é só, a gente fala preguiça, né? Porque é simples fato de tu te soltar a abraçadeira, ou tu cortar a cinta plástica, depois tu fala, bota a cinta plástica bonitinha, porque eu estou repetindo isso e estou falando, acho que eu falei algumas vezes já, que normalmente esses defeitos são causados por nós mesmos, né? A gente mesmo causa um defeito de essa peça parar de funcionar porque ela entra água, ou porque coisa assim, que foi uma manutenção que foi passado despercebido também, né? Com certeza. Então tá bueno. Vamos falar um pouquinho de peças de reposição. Como é que está a situação? Eu acho que todo mundo enfrenta, e tu também deve enfrentar, todos os profissionais de mecânica estão enfrentando um aumento abusivo, né, das peças. Eu acho que isso, todo dia a gente vai fazer um orçamento, o orçamento está cada vez maior, e vejo um outro problema, a falta de qualidade de peça, né? A gente tem que buscar hoje para o cliente preço e qualidade. Só que às vezes isso demanda muito tempo, porque a gente está com dificuldade de achar marcas boas, e quando a gente acha marcas boas, o preço está muito alto. E aí tu acaba caindo numa outra coisa. Hoje o acesso à informação é muito fácil, então o cliente ele vai lá, ele digita, bom, tem uma peça igual, mas ele não entende que aquela peça de uma qualidade inferior, né? Ele disse, pô, tu tá me cobrando um calço R$100 e eu tô vendo na internet que ele custa 40, né? Para ele é a mesma coisa, certo, né? Então, só que a qualidade do calço é muito diferente. A gente enfrenta, eu acho que deve ter enfrentado lá também, calços de motor dos Focus, por exemplo.
Tu não consegue usar um calço paralelo que vibra mais que o calço quebrado. Tu não consegue, não tem um- como. Só que tu vai pegar um calço original, ele custa 1.200, um calço paralelo custa R$ 200. E aí tu vai explicar isso como para o cliente. O cliente às vezes não tem esse tino, não sabe, não é um profissional e não entende como é que funciona a peça, né? Mas eu acredito que tende a piorar ainda mais essa questão de preço de peça e de qualidade, tem muita falta. Barra axial, que é o nosso dia a dia, né? A gente troca todo dia. Hoje a gente precisou de barras axiais para uma XC60, eu rodei a cidade inteira, a gente não encontrou, porque não tem barra axial, né? Não tem peças para entregar. Então, eu acho que esse é um problema que a gente está enfrentando hoje. Primeiro, um carro que é para ficar, às vezes, um dia, no serviço de um dia, a gente demora 3, 4, 5 dias até tu conseguir a peça que tu precisa, né? Certo. Atualmente, então, se trabalha muito mais, se perde muito mais tempo para encontrar a peça. Exato. Quando encontra, às vezes, não é a peça ideal, porque tu acaba tendo que instalar aquela ali por falta de outras. Exato. E se faz cada vez mais necessário aquela orientação para o cliente, né? Exato. Olha, a gente, né, não encontrou outra, a opção atual é essa, porque o retorno depois do serviço também acaba gerando bastante transtorno para a oficina. Porque o serviço que te retornou para a tua empresa é um tempo perdido e tu vai ter que designar um profissional para atender aquele carro que tu já poderia ter liberado ele muito antes, né, e ter resolvido esse problema tendo uma peça de qualidade melhor, né? Então, a gente fala o retrabalho, aquele serviço que retorna para a tua empresa é muito ruim, ainda mais, e hoje tem que cuidar muito justamente por isso, qualidade de peça. Às vezes tu bota um calço, uma coisa que tu acredita que seja em boas condições, e as peças falsificadas também, que a gente enfrentou muita gente vendendo peças falsificadas, então tem que cuidar muito. Hoje a gente tem que olhar bastante sobre isso. É isso aí, esse exemplo do calço, né, Fabrício? Às vezes o carro chega na oficina com o calço quebrado, nem fazendo muito barulho, tá? Por causa do calço quebrado, e aí na hora de fazer a revisão, o técnico percebe, né, que o calço está quebrado, faz a substituição do calço e às vezes acaba tendo que optar por o calço que tem no mercado, mas também levando em consideração essa questão que o Daniel comentou, preço do original, Sim. preço de uma peça de primeira e o preço da peça de segunda. É instalado no veículo do cliente e aí a gente não orienta, às vezes esquece, às vezes na correria, olha, né, e o cliente volta reclamando que o carro está vibrando, que para na sinaleira, que treme tudo. Acontece ou não acontece? Acontece, isso aí aconteceu para o meu pai. Meu pai tem um Corolla, eu troquei o calço dele, não tinha marca boa, a gente pegou a marca que tinha no mercado e eu entreguei para o meu pai. Meu pai é motorista velho de caminhão, ele deu uma volta no carro, ele me ligou, só isso aqui não ficou bom, ficou pior que antes. Eu disse, pai, mas não tinha uma peça boa. Então o senhor faz um favor para mim, vai lá na concessionária, compra um calço original que eu troco para o senhor. Aí 15 dias depois ele veio com a peça, eu coloquei e solucionou o problema. E aí envolve a questão financeira no meio do negócio, né? Porque aquele que eu coloquei e o original, ele tem uma distância, né? Só que a qualidade não pode ser comparada, né? É isso aí. Muito bem. E nessa jogada toda aí de difícil de conseguir peça, nós estamos, né, perdendo mais tempo na oficina, né? Vamos falar assim. A questão do preço, da qualidade e o cliente daí, como é que ele está se comportando? Eu vejo uma diferença muito grande. Eu acho que acredito que todo mundo viu isso acontecer, né? Eu acho que de um ano para cá, de 2020 ali, que a gente passou um ano totalmente conturbado, muitos clientes voltaram de um carro novo para um carro mais velho, né? Um carro, sei lá, saíram de um financiamento, às vezes de uma conta que tinha de um carro novo, pegaram um carro mais velho. Eu vejo que hoje, no nosso dia a dia, tá? Talvez eu possa, algumas mecânicas vão discordar comigo. O cliente não está muito preocupado na questão do tempo, se eu de um dia para o outro. Até porque tem muita gente em casa, né, Duda? Tem muita gente em casa que está trabalhando de casa. O carro deixou de ser uma prioridade, às vezes, do dia a dia. Eu vejo por mim, eu faz praticamente 3 anos que eu não tenho um carro, uso de Uber todo dia. Então, deixei de ter isso como uma prioridade. E eu vejo que ele não está muito preocupado mais com o tempo do carro. Se o carro ficar 1 ou 2 ou 3 dias, até às vezes ele não se estressa tanto, né? Mas eu vejo uma queixa muito grande da questão de preço, né? Como vamos voltar. A gente pode ver isso uma coisa muito básica em todos os lugares, todas as mecânicas. O óleo de motor.
Pode ver, com certeza que tu foi comprar óleo de motor, ele aumentou 27, 30, 40%, dependendo do tipo do óleo. Um óleo importado que vem fora, que tu pagava R$18, R$20, tá pagando 30, entende? Então, isso é uma coisa que qualquer coisinha que tu vai fazer hoje é muito caro. Então, isso eu vejo que é uma queixa grande de todos, né? Mas a questão de tempo, o pessoal hoje já está mais maleável, já entende que é uma situação diferente, atípica, que ninguém passou até hoje, né? Então, a gente está ainda se adaptando e entendendo como é que o cliente vai estar percebendo isso também, né? Certo. A questão do ano passado, né, ali em meados de março do ano passado, onde é que a gente entrou em todo esse ciclo, né, que parece que é interminável, garanto que todas as pessoas, né, indiferente do ramo, né, bateu aquele desespero, aquele pavor, e aonde que nós tínhamos uma perspectiva de um ano incerto e um ano desastroso, a gente viu um cenário diferente, né? Eu acho que as oficinas aumentaram muito, né, a quantidade de serviço, né? Isso que a gente conseguiu perceber do nosso associado, né? Não sei se vocês podem me confirmar isso, né? E essa carência, né, de peças acaba atrasando um pouco. E o que acontece? Agora para 2021, o que tu entende, o que tu enxerga, né, como é que tu vê esse ano que nós temos pela frente aí? Qual é que é a expectativa para esse ano? A gente não sabia o que esperar do ano passado, né? Eu acho que a gente volto a falar naquilo que nós comentamos agora, a questão do carro, o pessoal ter voltado de ano no carro, né? Eu acredito que o fato de eles terem saído de um carro 2020 para um carro 2010 agrega serviço para os reparadores, né? O pessoal deixa o carro em dia, traz o carro para fazer a manutenção, e aí, claro, eu acredito que isso foi uma das coisas que fez com que a gente tivesse um ano muito bom. 2020 foi muito bom. Falando de nós, tá? Nós, Mecânica Rota, a gente manteve todo o pessoal, continuamos com um ano maravilhoso, e janeiro para a gente foi o melhor janeiro de 20 anos na mecânica. Então, eu ainda, e nós não conseguimos entender ainda de fato o que aconteceu, se foi porque teve essa questão de todo mundo ter voltado de carro, ou se o pessoal se animou novamente, né, e entendeu que isso que poderíamos novamente encaminhar e fazer esse ano funcionar novamente. Mas aí depois de fevereiro a gente teve uma baixa grande, março agora está desse jeito. Eu acredito que vai ser um ano de altos e baixos novamente, né? De altos e baixos novamente, mas que isso meu pai sempre fala, né? Serviço para a gente nunca vai faltar, né? A gente sempre tem, trabalhando da maneira correta, trabalhando certo, esse carro sempre vai ter na rua, né? O brasileiro sempre foi apaixonado. Hoje tu vê com a gasolina R$6, tu vai sair no final do dia, tem 1 milhão de gente de carro na rua, entende? Então, da mesma maneira que a gente sempre foi apaixonado. A primeira coisa que eu quis quando eu fiz 18 anos foi um carro. Acredito que todo mundo guardou dinheiro para fazer isso. O Fabrício comprou o carro com cruzeiros ainda, né? Na época dele. Mas, cara, eu ainda acredito que esse nosso mercado tem muito a crescer. Essa questão do carro ter evoluído muito, vai filtrar muito as pessoas, muitos mecânicos. Aquele mecânico que sabe que uma vez a gente ficava 2, 3 anos para trás, a gente conseguia recuperar isso. Hoje eu acredito que 6 meses já é um tempo que fica defasado, né? Certo. A coisa te atropela. Tu está aqui, eu tenho um equipamento que é novo, que é top, daqui a pouco já te atropelou, já saiu um outro, quando tu vê já tem 5 versões diferentes, tu vai passar num carro que chegou lá e já não faz mais nada, né? Então hoje isso veio também para filtrar muitas coisas e muitas pessoas que faz lá a sua oficininha no fundo da garagem, enfim, e acha que vai conseguir fazer alguma coisa. Eu sempre falo, o sol nasce para todos, né? Mas se a gente não tiver amparado com alguma coisa, numa associação onde todo mundo se ajuda, ou a gente conseguir trocar ideias e entender, ter parceiros, como a gente é parceiro do Duda, parceiro do Marcelo, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então eu vejo que, mais e mais, eu falo, sempre repito isso, a gente tem a faca e o queijo na mão, sempre, né? Com o carro. Todo mundo é apaixonado por carro, como diz a propaganda do posto lá, né? Apaixonado por carro como todo brasileiro. Todo mundo é apaixonado por carro. O brasileiro é louco por carro, né? Então, eu vejo que vai ser um ano mais conturbado,
igual ao do ano passado. A gente tinha expectativa de ser um ano muito ruim o ano passado e foi ótimo, né? Então, eu espero que esse ano seja assim também, mas eu acho que vai ser bem mais conturbado do que o ano passado. Beleza, beleza. Fabrício, tu que se criou, falou agora há pouco de Landau e Opala e Chevette, e agora nós já estamos numa outra era, né? O que tu fala pro nosso associado, pro nosso colega reparador, esse que, né, eu garanto que muitas vezes liga lá para trocar uma ideia contigo, assim como eu já fiz várias vezes, né, trocar uma ideia técnica, tirar uma dúvida, ou se ajudar, ou às vezes pegar um pepino e resolver ele em conjunto, né? Sim. O que tu fala para esse nosso colega, um recado assim como técnico, tu que está aí há várias gerações aí dentro da oficina, né, vivenciando o dia a dia, e por segundo, o que tu fala para a gurizada nova aí que está começando a estudar, que está querendo tomar gosto pela coisa, qual é que é o recado que tu deixa aí para a nossa mão de obra do dia a dia? Sim, sim. Na verdade, o trabalho é árduo, né? Quem já trabalha um pouco no ramo sabe, né, que não é fácil, a gente pega vários problemas, e eu vejo por mim, né? Eu comecei a trabalhar na mecânica rota, eu tinha 14 anos, quem me ensinou a trabalhar foi o vô do Daniel, e eu estou lá até hoje. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço, e eu nunca desisti, né? O cara aprende com pepino, ajudando os outros, é que nem o Duda falou, quando alguém precisa da gente lá na mecânica rota, questão de barulho, questão de direção, até mesmo de ar-condicionado, que a gente mexe ainda com isso hoje também, a gente sempre está de portas abertas para ajudar todo mundo. Então, não desistam, né? Se empenhem ao máximo, tentem achar informação, trocar ideia com todo mundo, e aquela coisa ultrapassada de quem sabe e não mostra para os outros ou não ajuda os outros, isso aí já é passado, ficou para trás. Então, a gente tem que se ajudar todo mundo para todo mundo evoluir e seguir trabalhando com força. Isso aí. E a gurizada nova que está chegando aí, nós vamos ter que fazer eles esmagar os dedos também. Como é que está essa realidade aí? Sim, segundo o seu Rota, se não cortar os dedos e não sair o sangue, a profissão não entrou no sangue. Então, isso aí é inevitável, tem que acelerar. O básico é esse, o inicial é saber varrer a oficina, limpar a ferramenta e depois já começa a esmagar dedo e depois a gente vai ver como é que a coisa anda. Tem que lavar a peça, tem que limpar chão, porque isso faz parte também, nosso serviço é sujo, né? Então tem que começar por aí, né? Também, desculpa interromper, Fabrício. Não, mas a gente... Eu acho que tu também já deve ter sofrido isso da gurizada nova, ele não querer aquela sujeira, não querer escolher o que vai fazer. Eu tenho até essa cara de gurizinho aqui, mas faz tempo que eu já trabalho lá dentro, né? Então, tu engana bem, engana bem, né? Então, eu estava sempre... Eu vivi, nasci lá dentro, né? Então, eu passei as mesmas coisas que o Fabrício falou, de varrer chão, essas coisas eu sempre fiz. Todo mundo acha que não, mas ele fez. Isso é uma coisa muito importante que a pessoa, que essa gurizada nova tem que aprender. Para te saber como funciona o negócio, para saber como a questão de mecânica, tu tem que fazer de tudo, tem que saber tudo como aquilo funciona. Tá? Eu vejo hoje que passam por nós alguns mecânicos jovens lá. Mas eu quero só mexer com scanner, eu só quero mexer no computador, eu só quero fazer a programação. Cara, não é teu dia a dia. Meu dia a dia, nosso dia a dia não é isso todo dia. Não tem. Tu sabe que o cara vai ter que ir lá se ferrar, às vezes, para tirar uma porca de roda. Um Focus lá que tem aquelas capinhas lá que o cara vai tentar tirar um saco, sabe? São coisas comuns, corriqueiras que eu vejo que o Fabrício às vezes sofre lá dentro para ensinar os guris, às vezes fazer um parafuso pegar que ele não consegue, que ele não tem paciência de fazer pegar um parafuso, entende? Então, acho que acima de tudo persistência, tem que estar no sangue, tem que gostar muito, e conhecimento, cara. Conhecimento tá aí para todo mundo, é muito fácil tu arrumar o conhecimento, tu botou na internet, pesquisou, tu achou o assunto que tu quer. É muito fácil. Então, se você quer ser mecânico e tem vontade de ser mecânico, ou pensa em ser mecânico, primeiro de tudo, aprenda de baixo para cima, não querendo de cima para baixo. A gente sabe que não funciona. Aquela pessoa que já quer já saber mais e mais. Hoje a gurizada tem pressa para tudo, né? Eu vejo pela pequena lá, ela não fala assim, mãe, eu tô com fome, é fome. Mãe, eu quero jogar futebol. Ele engole tudo, sabe? Ele tem pressa para acontecer, pressa para tudo. E essa geração é assim, dessa maneira. Tem pressa para tudo. Então, tem que ter paciência, persistência. E assim,
E sempre falei para os guris que entram lá, para o pessoal que entra lá, te encosta nos antigos, né? Te encosta no Fabrício, te encosta no Duda, que tem 20 anos, te encosta no cara, aprende com essas pessoas, que daqui a um tempo eles não vão mais estar aí, não vão mais querer fazer parte dessa profissão. E esse conhecimento, muitas vezes, tu não vai conseguir num estudo ou numa apostila, numa internet, tu vai conseguir numa pessoa que está ali para te ensinar, né? Que está apta e no dia a dia te mostrar aquilo, ó, isso funciona assim, isso funciona assado, né? Então, eu acredito que seja assim, né? Adquirir essa experiência que ela é de graça, né? É de graça, E não custa nada, é de graça. Nada. É só, às vezes, só observar já se aprende muita coisa, né? E não tenha medo de pedir, né? Às vezes eu vejo que tem medo de, não vou pedir porque o cara vai achar que eu não sei. Não é, cara. Hoje ninguém mais sabe de... Se médicos, uma vez existia o médico da família que fazia de tudo, né? Hoje tem especializações diferentes até para o cara que cuida da mão hoje. Então, tu vê que hoje é muito mais negócio tu entender mais essa parte, mais aquela parte, e assim vai. Então, justamente para te abranger mais e tu conseguir ter um conhecimento mais, como é que eu vou te dizer, não, me fugiu a palavra agora, cara. É um conhecimento geral, mas específico, né? Exato. Tu tem que conhecer de tudo, mas tu pode ir lá naquele ponto em específico e aprofundar aquele conhecimento. Né? Pode ser que eu gosto de motores, pode ser que tu goste de câmbio, pode ser que ele goste de reprogramação de injeção, enfim, cada um tem esse negócio. Então, eu acredito que conhecimento é bom, sim, mas sempre fala a dica. Tem que ter paciência e te encosta nas pessoas que têm experiência e tem capacidade de te mostrar as coisas que tu não vai aprender no livro, né? Com certeza. Então, para nós irmos para as considerações finais, então, do nosso bate-papo, que foi muito proveitoso, foi né? Muito bom. Já que nós estávamos falando aí de dividir o conhecimento e disseminar o conhecimento, de se ajudar numa troca mútua, né? Fabrício, como é que tu enxerga a Serve, 32 anos que já está aí, tentando fazer esse papel e acho que conseguindo de forma, né, exemplar, né? A gente cita e não é nenhuma inverdade, né? A associação ela é reconhecida nacionalmente, né? O que tu enxerga, como é que tu vê a associação nesses 32 anos, desde que tu a conhece, e como é que tu enxerga ela andando daqui para frente? Nossa, a associação, para quem viu há uns anos atrás, era aquela casinha, né, pequenininha que tinha lá, e hoje se tornou praticamente uma empresa, né? Aquilo ali dissemina informação para a gente e reconhecida nacionalmente, né? É um orgulho para a gente quando tem um curso, quando tem uma palestra. Claro, agora está parado, mas aquilo ali é de vital importância para conhecimento. Às vezes tu está cansado de trabalhar o teu dia, eles te chamam, tu vai lá, conversa com os colegas, tu escuta um cara que conhece algo diferente, que tu aprenda lá 2 minutos do que o cara te ensinou, perdeu o tempo dele, né, para tu estar lá sentado na frente dele aprendendo. A Serve é um papel muito importante para nós, reparadores. Abriu um horizonte muito grande de informação e como associação é fantástico, é muito bom. Exato, tu tocou num ponto bacana, que essa troca de informação que a gente tem lá de forma presencial, né, que agora, de forma trágica, a gente não está conseguindo viabilizar isso aí por questões, né, de saúde. Isso aí engrandece muito a associação e engrandece o nosso associado, engrandece o nosso técnico, né, o técnico lá que trabalha no dia a dia. Inclusive, né, só para ressaltar, hoje nós estamos aqui e estamos respeitando, né, o distanciamento, porque a gente está aí sem máscara, mas a gente torce ferrenhamente aí que a gente consiga retomar as atividades, os cursos, as palestras de forma presencial, que é isso que o nosso técnico gosta, né? Tá lá, trocar ideia, dar uma risada, trocar experiência, isso aí é muito bacana. Daniel, para encerrar a associação, 32 anos e Mecânica Rota, uma das fundadoras, né, desde 89. Como é que tu enxerga a associação nesse tempo e como é que tu imagina ela nos próximos anos? Bom, eu sempre conheci, eu acredito que
Meu avô e meu pai era antiga Ponk ainda, né? Era Exato. muito tempo atrás. Esses tempos até atrás achei uma camiseta lá que estava escrito, eu perguntei para o meu pai o que era, não, isso aqui era associação, como era a Serve, enfim, né? Eu conheci também, era uma casinha lá, enfim, e se tornou uma potência do jeito que é hoje, né? A gente sempre teve um problema de não ter um amparo ou de sabe, ter um local onde a gente se encontrar e tirar dúvidas e soluções. Hoje, tudo que a gente precisa está lá, né? Tem conhecimento, tem um laboratório onde a gente pode fazer cursos, reunir todo mundo, conversar, trocar uma ideia. Bem como o Fabrício falou, tem palestras e coisas que a gente vê que a gente está ali do nosso lado. Então, o conhecimento está na nossa mão ali, né? Eu vejo que daqui para frente algumas coisas devem mudar. A questão da pandemia também nos afetou em muitas coisas. Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje vai ser uma coisa muito comum daqui para frente, tá? Eu acredito que a gente pode perceber e a gente entende também, entendeu de certa forma, que algumas coisas também a gente pode fazer diferente. Isso é uma bela maneira de a gente exportar e de mostrar o nosso conhecimento, não só para aquelas pessoas que vão estar lá dentro da associação, mas também para o mundo todo, né? Porque a gente vai colocando isso na internet e a gente vai mostrar e ampliar muito mais isso, né? Eu nem sei quantos sócios hoje tem a associação, quantas oficinas tem associadas. 193 hoje. 193 é muita oficina, sabe? Então, eu acredito eu que cada um dessas pessoas traz um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de capacidade de ajudar a todos. E eu acredito que isso vem para... A associação é um negócio para mostrar e reunir todos, né? Fazer com que todos entendam que somos um só. Batalhamos pela mesma coisa, né? Com certeza. Obrigado pelas considerações de ambos. Nós estamos, então, indo para o encerramento do nosso primeiro bate-papo com o associado, agradecendo a Mecânica Rota, na figura do Fabrício e do Daniel. Obrigado pela disponibilidade e pelas informações aqui passadas. A Serve 32 anos e seguimos confiantes, alegres e que nós nos encontraremos mais vezes neste formato e torcendo para que a gente possa voltar às nossas atividades presenciais na sede da associação.